Comissão de São Paulo, por favor. Estamos em 3, olha, metade dos participantes é de São Paulo. Eu, Rosane e Lili. Bom, então, boa noite. Vamos começar aqui a reunião das comissões de Direito Urbanístico da OAB. Já é uma atividade que a gente tem feito tradicionalmente, né, nos nossos congressos, abrindo espaço para esse diálogo com as comissões da OAB. E apesar da gente ter poucas comissões aqui, mas nós temos algumas comissões que estão participando online, então é importante, acho que a gente fazer essa reunião e, inclusive, talvez marcar um próximo evento em que a gente possa mobilizar mais comissões e ter essa troca, né, esse diálogo, que eu acho que é muito importante aí para as lutas que nós temos em comum, o Instituto e essas comissões em todas as OABs aí de todo o Brasil. Então, sejam bem-vindos. A gente faz uma rodada de apresentações, eu acho. Então, começo aqui por mim, Paula Ravanelli, sou procuradora municipal e estou como coordenadora de relações institucionais do IBDU. Boa noite, eu me chamo Paulo Romero e eu estou vice-diretor-geral do IBDU. Prazer estar aqui com todas e todos e todas. Boa noite a todos e todas. Eu sou Fernando Bruno, eu estou coordenador de ensino e pesquisa do IBDU e sou membro da Comissão de Direito Urbanístico da Seccional de São Paulo. Boa noite, meu nome é Bruno, eu sou professor da UNEB e presidente da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB de Paulo Afonso, na Bahia. E membro do IBDU, né? Boa tarde, quase boa noite, né? Boa noite, né? Já, né? Eu sou o Dito, né? E sou da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, viu, pessoal? Boa noite, meu nome é Rosane Tierno, eu estou como coordenadora da Regional Sudeste do IBDU e sou da Comissão de Direito Urbanístico, membro da Comissão de Direito Urbanístico da Seccional São Paulo. Oi, eu sou o Luiz Alberto, eu sou presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Departamento de Santa Catarina, sou do IBDU também e sou membro da Comissão de Direito Ambiental e Urbanístico da OAB de Joinville, da subseção de Joinville, Santa Catarina. Olá, eu sou Antônio Celestino, eu estou conselheiro estadual da OAB Seccional Pernambuco e secretário da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Pernambuco. Perfeito, muito bom. Então, quem estiver online puder abrir o microfone para também se apresentar, para a gente saber com quem a gente está dialogando. Nós estamos... A Daniela Libório, né? E a Lilian. Bom, Fernando, deixa eu falar para o Fernando Bruno, eu já faço a minha exposição, mini introdutória, Fernando? Não, vamos terminar essa rodada, depois a gente abre, Dani, para você falar. Desculpa. Não, Dani, vamos só concluir a rodada de apresentação, daí a gente segue o roteiro, daí a gente segue aquele roteiro, tá? Ok. Então, meu nome é Daniela Libório, sou conselheira federal da OAB por São Paulo, no segundo mandato, e presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal. Lilian? Vocês estão me ouvindo? Sim. Me ouvem? Ai, que bom. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Lilian Pires, para reduzir, meu nome é muito grande. Estou como presidente da Comissão de Direito Urbanístico da Seccional de São Paulo, nossa comissão jovenzinha, pelo segundo mandato. Muito bom estar com vocês. Bom, obrigado pela presença de todos e todas, virtual ou presencial. Eu sei que muita gente teve dificuldade para entrar no virtual. Originalmente, esse encontro estava previsto para ser apenas presencial. Quero deixar registrado
Ele estava previsto originalmente para ser apenas. Aí nós conseguimos, pela dificuldade de locomoção de muita gente, conseguimos transformá-la em híbrida, e nós estamos tendo dificuldades técnicas por ser híbrido. Tá? Então, peço desculpas a todos e todas, principalmente aqueles que tiveram dificuldade para entrar. Então, eu vou fazer uma fala, eu e o Paulo e a Paula, né, muito rapidamente, sobre o porquê dessa convocação, desse convite, né, e depois vamos passar a palavra para a Daniela Libório, que é a presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, também para fazer uma abertura e uma contextualização. Tá bom, Daniela, conforme a gente conversou. Essa já é o terceiro encontro, ou pelo menos é o terceiro congresso, onde buscamos ter um momento de diálogo, de encontro e de reconhecimento entre as comissões que tratam da pauta do direito urbanístico, na verdade. Cada seccional se organiza de uma maneira, então nós lá em São Paulo somos comissão especial de direito urbanístico, algumas são comissão de direito imobiliário, urbanístico. O Rio Grande do Norte, inclusive, tínhamos uma colega do Rio Grande do Norte, né, aqui hoje, que ela acabou não vindo aqui para a reunião, mas lá é uma comissão de direito à cidade. Então, cada seccional se organiza de uma maneira, e a gente, obviamente, entende que seja a peculiaridade de cada seccional. Então, nós já estamos indo para o terceiro congresso. O primeiro foi o primeiro encontro das comissões foi em Florianópolis, da onde, inclusive, saiu a carta de Florianópolis, né, pleiteando e na verdade, trazendo à luz aí a necessidade, né, de participação das seccionais, etc., mas forte nas questões de uso e ocupação do solo, de políticas temáticas, como a habitação, a mobilidade, enfim. E tivemos um segundo, que foi em Palmas, em 2018, o segundo encontro das comissões de direito urbanístico. Então, achamos por bem, nós e BDU, mesmo com todas as dificuldades, reafirmar e deixar claro que esse encontro e a relação que o IBDU pretende ter com as comissões seccionais é uma coisa permanente, né, ou pelo menos recorrente. Então, já queremos manter a tradição de todo o congresso ter esse encontro e, se possível, de um congresso a outro, estreitar as nossas relações com as comissões, oferecendo tudo o que nós, do IBDU, pudermos oferecer como insumo, como apoio, para que as comissões cumpram a sua missão, cada uma cumpra a sua missão. Tá? Então, apenas como introdutória. Daniela e Lilian, eu vou passar rapidamente para o Paulo Romero e para a Paula, e depois passamos para você, tá bom? Boa noite. Vou ser bastante breve. Acho que só queria pontuar alguns pontos que o IBDU, no momento da eleição, né, esse ano, das comissões da OAB, na verdade, as comissões não, né, das presidências tal, da OAB, né, das chapas da OAB, lançou uma carta, né, sobre a relevância das comissões de direito urbanístico na OAB como instrumento estratégico da advocacia para a implementação do direito à cidade. E eu queria comentar rapidamente os pontos que ela traz, só para a gente, né, porque acho que é um pouco o norte, um pouco o ponto que a gente tem defendido. Então, o primeiro ponto, óbvio, que seria a existência delas e o fortalecimento, né, das comissões, né, de que trata o direito à cidade, direito urbanístico, independente da nomenclatura que a gente usa, né, como o Fernando falou, porque a gente sabe que elas estão sempre em xeque também, né, elas não são necessariamente permanentes, né. Então, essa seria um dos primeiros pontos, né? Esse é o primeiro ponto, o fortalecimento e a garantia da própria existência das comissões, que a gente tem que manter esse esforço. Um outro ponto importante que eu trouxe na carta é o incremento das oportunidades de formação em direito à cidade, direito urbanístico, tanto que a gente, no momento da carta, né, aponta muito para as escolas, as ESAs, né, e outras escolas superiores, né, e as comissões e as formações feitas pelas próprias comissões ou pelos outros órgãos da OAB, mas a gente tem discutido também, e hoje na oficina de ensino e pesquisa, né, aqui que aconteceu no Congresso, foi ventilada a importância, né, acho que ficou como uma das principais questões, como da estratégia
para a garantia do aumento de cursos de direito urbanísticos e extensões nas universidades, tanto públicas como privadas, numa estratégia para a gente ter uma incidência coletiva, né, na comissão permanente da prova da OAB. Né? Então, se a gente pudesse, acho que seria um ponto importante para a gente discutir, se a gente, enquanto comissões, né, enquanto membros da comissões, nessa articulação, o IBDU, obviamente, se somando, não poderia pensar numa incidência conjunta junto à comissão permanente da prova da AB para incluir os temas do direito urbanístico na prova da AB, que a gente acha que isso como como efeito cascata, né, seria mais forte, inclusive, do que ter na própria resolução do MEC, ou coisa assim, para influenciar principalmente as universidades privadas, que se baseiam muito na prova da OAB. Outro ponto fundamental, né, que tem a carta atrás é a participação na gestão das cidades e regiões metropolitanas. Então, o aspecto, né, da representação da OAB nos conselhos municipais, né, de política urbana, de habitação, da importância dela existir e de ser feita baseada nos princípios do direito à cidade, que a gente tanto defende, que são caros para todos os companheiros e companheiras que têm militado aí junto ao IBDU e junto às comissões que estão presentes aqui. Então, claro, não basta ter representação, né, nos conselhos e comissões, mas também a forma, né, o conteúdo programático que vai ser levado. E a outra questão é a prioridade nas questões estratégicas urgentes. Então, a importância das comissões terem agilidade, né, e possibilidade mesmo de defender o direito à cidade aí em tempo real, né, com pareceres, notas técnicas, uma incidência concreta aí na vida, nas questões das cidades que afetam milhares e milhares de famílias pelo Brasil. Então, são esses 4 pontos, são pontos simples. Para quem quiser, essa carta ela ainda está lá no site do IBDU, né, está em notas e manifestos, quem quiser encontrá-la para ler, cada um desses pontos é detalhado lá na carta. Então, eu queria trazer esses pontos para o debate, e já essa provocação sobre a articulação e incidência na comissão permanente da prova do OAB, para a gente pensar sobre o assunto. Vou passar aqui para a Paula, dar uma saudação breve aí. Eu já comecei a reunião, né? Eu acho que vamos passar para a Daniela mesmo, para que ela possa contextualizar a gente como ela tem desenvolvido, né, essas questões no âmbito do Conselho Federal. Daniela? Oi, obrigada, Paula. Antes de falar, assim, saudades de todo mundo. Que bom, né, que conseguiram aí se reunir um pouquinho, e realmente eu não consegui me desvencilhar aqui de uma série de questões presenciais, porque nós estamos meio presencial, meio virtual, mas todo sucesso aí para esse congresso, que sempre é de altíssima relevância. Eu vou retomar um pouquinho o que o Fernando Bruno e o Paulo falaram, para poder pegar o fio da meada e trazer para vocês. Enquanto eu estava ali na presidência do IBDU, em 2017, que foi 2017, lá em Florianópolis, junto com a OAB de Santa Catarina, que ficou muito próxima ali daquele congresso, um congresso muito legal, surgimos com essa ideia, junto com a OAB, de fazer esse convite para as comissões de direito urbanístico, que naquela oportunidade ninguém tinha ainda muito vasculhado qual era essa quantidade. Para nossa surpresa, apareceram 9 seccionais. Até achei um número, né, de alguma forma, com algum peso, aí 1/3 da expectativa, e que saiu a tal da carta com relação a isso. Então, como se fosse um primeiro encontro das comissões de direito urbanístico. Teve um em 2018 lá em Rio Grande do Sul, não pude ir, mas em 2019 eu acabei sendo, junto com a chapa eleita a primeira vez conselheira federal, e levei, quando eu fui convidada, eu justamente, para integrar essa chapa, eu falei, olha, a minha pauta é direito urbanístico e o meu esforço vai ser
que a advocacia converse sobre direito urbanístico, estude direito urbanístico, que esse seja um assunto da OAB. Não dá para fingir que direito urbanístico não existe, né? E aí tive essa possibilidade, foi criado, então, há 3 anos atrás, de forma inédita, a primeira Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal. E aí nós estamos vindo, e agora um novo mandato, por isso que eu falei, é importante falar, mas pensar para o futuro, e então me permita uns minutos, a perspectiva que nós tínhamos há 3 anos atrás dentro da OAB continua igual, até porque a pandemia trouxe um vagar de coisas, né, dentro dos projetos. Então, uma situação estratégica era fazer alinhamento do que é o direito urbanístico no sistema OAB. Né? O direito urbanístico, na prática mesmo, né, de forma consistente, não existia, e hoje ainda tem algumas dificuldades da OAB entender o que é direito urbanístico. Isso significava que as comissões deveriam ter seu tema próprio e não estarem atreladas a algum outro tema. Então, foi uma insistência minha, enquanto presidente lá na Comissão Nacional, reunindo os presidentes das comissões seccionais, que desdobrassem e que não ficasse, então, urbanístico e imobiliário, né? Talvez com menos problemas, né? Urbanístico com meio ambiente ou planejamento urbano, né? Porque tem várias que tem, como Mato Grosso, urbanístico e meio ambiente, ou no Sul, planejamento urbano. O Paraná tem uma chancela, uma marca do direito à cidade, que não é ali específico direito urbanístico, se nós formos falar de direito, né? Porque nós estamos dentro de um sistema de direito, que é a OAB. De toda forma, esse trabalho foi crescendo, esse era um dos focos que nós estamos continuando, mas nós chegamos no fim do ano passado com 25 seccionais trabalhando em direito urbanístico. Né? Foi um trabalho que conseguimos fazer e fazendo essa irradiação. Né? Fizemos um primeiro congresso de direito urbanístico dentro do sistema OAB, de um congresso nacional, para isso gerar conteúdo dentro do sistema OAB, né? Que é uma coisa de não só trazer de fora para dentro, mas da própria OAB ter isso, ter esse debate. Então, todos os eventos que foram feitos tinham que ter direito urbanístico no cartaz e depois o tema, porque o público não sabe que aquele assunto é direito urbanístico. Então, eu estou cansada de ver evento de direito imobiliário que está escrito lá plano diretor. Não, isso é direito urbanístico. O imobiliário, claro que pode conversar sobre isso, mas esse é um tema do direito urbanístico. Então, assim, é um trabalho de educação temática, de educação fim, essa situação, né? Então, nós fomos elaborando uma série de orientações e dando suporte e estimulando que as seccionais conversassem entre si, também fizessem eventos regionais, inclusive para fortalecimento das lideranças regionais, que emergissem lideranças regionais, locais, né, e pessoas e profissionais dessa área. Então, houve essa situação, né? O congresso ali virtual, porque tem toda uma máquina, né? A OAB é uma máquina, não é multinacional porque é só nacional, mas é uma empresa de grande porte, né? O evento teve 7 mil inscritos e 12 mil pessoas vendo naquele dia. Então, imagina o impacto disso de irradiar dentro do sistema, né? E fizemos também evento para a ONU, além de todas as seccionais geraram. Então, isso é gerar material, é ir criando essa história ali dentro, né? Para chegar nisso que o Paulo está falando, né, que é fazer, esse é um dos projetos que a gente tem já há 4 anos, que foi essa situação, depois da nossa ida junto, acho que estava a Sabrina Durigon, estava a Lígia Mello também, Paulo Carmona no MEC, há 4, 5 anos atrás, que ia ser feita uma revisão dos cursos de direito, né, das matérias, e fomos lá defender a inserção do direito urbanístico. Todo mundo muito educado, viram as costas, não aconteceu nada. Então, é isso que o Paulo está trazendo, né? Então, a gente já tentou, quando no IBDU, fazer a inserção do MEC. O MEC tem lá seu emparelhamento já. Então, a gente tem que entender que a gente tem que gerar mercado. E a forma de gerar mercado é trazer tema do direito urbanístico dentro dos concursos.
Então, dentro da prova da OAB, dentro da prova do Ministério Público, dentro da prova da magistratura, a defensoria menos reticente com essa situação, dos procuradores municipais. Então, a hora que tiver de forma consistente, sólida e quantitativa direito urbanístico nos concursos, o mercado gira. Né? Então, isso tem uma questão aí bastante estratégica para ser tratada. Então, isso vai ser falado em 5º ano de faculdade, depois no 4º, depois matérias paralelas, temas e etc. Né? Então, nós estamos, na verdade, todos nós aqui, como vocês, enfim, graças a Deus esse corpo já está aumentando, então, né, com pessoas pelo país inteiro aderindo e num crescente. Nós somos mais vozes isoladas, mas ainda tem um processo de resistência muito grande. Né? Então, agora, nesse novo mandato, porque a OAB é trienal, que nós assumimos, ainda não houve a nomeação de todos que vão compor a comissão nacional, né? Tem lá seu próprio ritmo, assim como várias seccionais estão com novas pessoas dentro das comissões de direito urbanístico. Às vezes é uma continuação, no sentido positivo da coisa, alguém que já fazia parte da comissão, aí acaba sendo alçado a uma diretoria, uma presidência, vice-presidência da comissão, mas às vezes não, às vezes são outras equipes, outras pessoas, né? Então, a ideia é que, enfim, a partir do 2º semestre, a gente consiga fazer de novo esse processo e trazer de novo, e conta a história de novo, e faz os processos de evento, e aumenta, e etc. Quer dizer, para chegar, quem sabe, no final desse mandato, com consistência dentro do sistema OAB, para pleitear de maneira consistente dentro das seccionais e no Conselho Federal que o direito urbanístico esteja dentro da prova da OAB de maneira permanente, visível, né, alinhada e etc. Mas para que eles entendam essa necessidade, então a minha estratégia, né, tem sido criar memória, história, conteúdo, contexto, né, para poder chegar lá. Porque tem uma fila de todo mundo que é um ramo do direito para chamar de seu, né? Então, assim, de fashion law em diante, né, agora vai ter um evento de direito interespacial, né? Então vai saber o que vai parar nessa prova da OAB. Então tem 1000 ramificações. Nós sabemos que não é ramo, óbvio, né? Não tem autonomia na ciência do direito, mas as pessoas vão se aderindo a temas que lhes são mais afeitos. Então, tem apelações que talvez o direito urbanístico não tenha. A gente tem que ter essa realidade, né? Então, uma das questões é justamente trabalhar sobre isso. E a outra, que foi tocada aí rapidamente também pelo Paulo, e eu vou finalizar aqui minha fala para poder também as pessoas falarem mais, é justamente a respeito da capacitação da advocacia. Né? Todo município tem problema urbanístico. Ponto. A mais, a menos, pequenininho, blá. Ou seja, se diz que a advocacia está empobrecida, como de fato está, que a advocacia está saturada nos seus campos de trabalho, que é a minha conversa que eu estou levando lá para o pessoal lá em Brasília, né? Como de fato está. Então, né, direito urbanístico é um campo que tem um déficit de profissional muito grande. Porque é aquele tipo de área que acontece que até hoje que eu vi, basicamente 2 coisas. Ou um advogado generalista, ou imobiliário, ou civilista, pega e dá um jeitinho e faz um negócio lá, um quebra-galho, ou é um arquiteto, engenheiro que diz que sabe como é que faz e pede para um amigo e o advogado assinar. Né? Ou seja, a advocacia técnica em direito urbanístico não existe no país no sentido de peso. Você tem nichos específicos, mas não tem. Então, realmente, criar os cursos, insistir nas capacitações, né? E a capacitação é capacitar mesmo, né? Eu estava até trocando uma ideia com a Lilian a esse respeito, né, Lilian? De fazer uma formatação palatável e atraente para quem não é da área, né? E isso significa, claro, falar de regime jurídico urbanístico necessariamente, né? Tem que centralizar isso, mas tem que falar tendências dos tribunais, temas estratégicos, como advogar em direito urbanístico, né? Modelos de ações, quais são os assuntos, quer dizer, ter uma
um pragmatismo, né? Um curso com uma certa instrumentalidade, para que a gente possa ter advocacia urbanística pelos rincões do Brasil, né? Porque isso significa também um processo de um olhar mais acurado, uma ação popular mais bem intentada, né? Uma defesa numa associação de bairro de forma melhor, né? Ou com relação também ao nosso tema tão caro de moradia social, alguém da advocacia vai saber do que se trata, o que é uma regularização fundiária, né? Porque nós estamos falando aí, né, de um volume de Brasil que não sabe do que se trata nada disso. Entendeu? O Brasil é muito mais que região metropolitana, né? Então, sim, acho que é também um desejo e uma expectativa de que a gente consiga criar uma capacitação com titulação, etc., para instrumentalizar a advocacia em urbanístico. Então, veja, nessa perspectiva, né, então a OAB fazendo e gerando isso e tal, estar junto com o IBDU, que já tem esse histórico, né, aí de mais de 20 anos, nesse crescente, com essa capilarização, com esse volume de casos, de maturação de ideias, né, vai trazendo a externalidade. Então, mostra que não vai ser a OAB querendo falar disso, já tem o IBDU que fala disso, já tem não sei quantos congressos, já tem revista brasileira, já tem não sei quantos cases. Então, isso vai trazendo um jogo, uma consistência para a gente tirar efetivamente a invisibilidade que insistem em manter o direito urbanístico em muitas das conversas que eu ainda assisto, né? Conversas que a hora que você está ali no meio e que alguns assuntos próprios para nós vão ser tratados, os profissionais de um lado e de outro, às vezes magistrados, promotores, advogados, passam ao largo do tema ou da colocação em direito urbanístico, né? Falam de coisa, então é do civil, então é do processo não sei o quê, então é administrativo, e ninguém toca na seara, na temática que é urbanístico, né? Nós temos esse gap que todos sabemos. Então, eu estou falando essa questão geral para vocês aí entenderem para onde nós estamos caminhando, que vai ser justamente a instrumentalização dentro do sistema OAB, gerar conteúdo dentro do sistema OAB, alinhamento temático dentro do sistema OAB. Alinhamento temático que eu falo não tem controle de nada. O que eu quero dizer é, todo evento de comissão tem que ter a palavra direito urbanístico. Isso, para mim, é alinhamento temático. Direito urbanístico, aí fala disso. As pessoas vão memorizando, vão associando assuntos, né? Sem se dar conta, elas vão entendendo que o direito urbanístico trata de A, B, C, D, porque não sabem. Não sabem. A advocacia no país não sabe. Nós temos 1.300.000 advogados. Quantos sabem de direito urbanístico? 1%? 0,5%? 0,1%? Além dos 4 milhões de bacharéis que não são advogados porque não conseguem passar no exame. Entendeu? Então, assim, é um contingente, né? E Santa Catarina, né, Nenê, que é uma coisa incrível, tem um instituto aí que pediu 20.000 vagas em direito, em cursos de direito agora no MEC, que está para ser aprovado. Mensalidades a R$ 49,90. Então, a gente também trabalha com uma questão que é esse sucateamento de curso, é mais fácil a matéria apostilada, e tenhamos para nós que direito urbanístico é complexo, como direito é complexo. O direito urbanístico é profundamente complexo. De raso não tem nada, né? Ele é transversal o tempo inteiro. Então, é isso, são alinhamentos. Então, estar junto com o IBDU fortalece isso, né? É importante, eu acho fundamental, porque é isso, né? É mais um espaço ocupado para a gente avançar dentro disso. Então, se a gente consegue avançar também, de repente, dentro de um CNMP, né, um Conselho Nacional de Ministério Público, trazer essa pauta, fazer a defesa lá, no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vai lá e faz a defesa para ter essa temática, né, como recomendação dos concursos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É dentro disso que nós estamos pensando em caminhar.
Então, é um pouco por aí. E a Lilian tem sentido isso, porque quando conversamos há 3 anos atrás, falei, Lilian, vem junto, vamos, não tem nada para fazer, não quer ocupar seu tempo um pouco. Era direito imobiliário, né? E aí São Paulo é aquela coisa fofa, né? O mercado imobiliário é suave. Então faz 4 anos que eles estão esperneando que o direito urbanístico agora é urbanístico lá na UAB. E problemas acontecem com relação a isso, né? Então, é um processo não só de educação jurídica, uma educação institucional, reposicionamento da instituição sobre esse tema, né? Então, por exemplo, direitos humanos, tem lá a questão da moradia social. Não chamam a comissão de direito urbanístico. Então, como é que é isso? Né? Então, não tem uma transversalidade, então há uma falta de reconhecimento, às vezes, né, do que é isso. Então, não é que é um ou outro, mas é uma soma, né, de forças para essas questões. Então, enfim, acho que eu vou passar a palavra para a Lilian, que eu me empolguei aqui um pouco e falei demais. Bom, pessoal, né, todas e todos, de novo, muito feliz de estar aqui com vocês. Em 2017 eu estive em Florianópolis, infelizmente não consegui participar presencialmente com vocês, queria muito viajar, mas a gente está nessa vida mais ou menos, né, híbrida e presencial, então ficou impossível isso. Então estou muito feliz de estar com vocês, de rever todos vocês. Paulo, que fez parte da comissão, e quando a gente fala em capacitação, eu acompanhei a aula dele, foi sensacional, né? Eu sempre digo, foi assim, o didático no assunto. Então, eu queria só contextualizar, só para complementar e ser bem rápida aqui, aqui em São Paulo nós tivemos durante todo esse tempo de OAB a Comissão de Direito Imobiliário, né, que carregava o urbanístico, e, na verdade, sem nenhuma discussão sobre essa temática. O direito urbanístico, os temas afetos ao direito urbanístico sempre com o olhar do direito civil, né, encarados como direito civil, e essa palavra urbanístico ficou esquecida durante todos esses anos. Então, essa é o nosso segundo período, né? E o primeiro deles foi embora com a pandemia, para poder assim situar a nossa existência. Não é fácil, não é simples, né? Foi um período de afirmação e de reafirmação o tempo todo. Conseguimos ter 2 cursos, assim, um ensaio dessa capacitação, desse treinamento, e onde, por incrível que pareça, a maioria dos nossos participantes não eram da área de direito. Então, para constatar esse esgarçamento, as pessoas não entendem onde o advogado pode atuar. Então, foi uma constatação interessante e que nos faz caminhar nessa linha de chamada e de mostrar o que a gente pode estar fazendo. Com relação aos conselhos, e aí do ponto de vista institucional, era outra lacuna, né, que existia e que a gente está tentando reparar com a indicação de integrantes desta comissão, desses advogados e desses profissionais que tratam desse assunto nesses espaços institucionais. E a gente está conseguindo colher frutos desse primeiro momento com uma gestão diferente. Eu acho que a gente teve essa nova eleição. A carta foi muito importante, que eu acho que o BDU se colocou com essa... com essa insistência de que essa pauta precisa existir. Então, isso foi uma reafirmação, né, trazida para esses grupos, a todos que estavam lá na eleição, e essa é uma gestão que abraçou efetivamente a pauta do direito urbanístico e os temas da cidade. Então, a nossa
nosso futuro aqui está em 2 grandes eixos. Na nossa visibilidade institucional, então, nós tivemos uma visita para o Executivo, no Legislativo e nos 2 tribunais de contas aqui em São Paulo, que estão recebendo essa OAB que se coloca novamente como espaço de debate e diálogo muito bom. Então, todos eles sabem que nós existimos. Então, a gente está agora construindo como essas alianças vão acontecer. Conseguimos a indicação para o Conselho de Habitação, estou muito feliz, né? Nelson Sauri vai ser o nosso representante junto com a Valesca. No Confrota, nós temos também uma indicação, que ela está dentro do meio ambiente, então tem uma indicação para um dos comitês do meio ambiente e outra do direito urbanístico. E assim nós estamos buscando, mesmo naqueles conselhos onde não existe OAB, nós estamos fazendo essa aproximação para que exista esse representante, para que institucionalmente essa linguagem e esse olhar seja trazido. Do ponto de vista da capacitação, a advocacia aqui em São Paulo um pouco sabe aonde o advogado pode atuar. E tem acontecido questões interessantes. Hoje, só para dar um exemplo rápido aqui para vocês, a Comissão do Direito Aeronáutico fez contato porque tem a 7ª rodada do aeroporto de Congonhas, e aí existem algumas dúvidas se tem ou se não tem regulação urbanística, se eles estão nos estudos respeitando ou não a regulação urbanística. E tudo isso porque esse estudo não é vinculativo, então, obviamente, o concessionário que vencer, ele não está vinculado, quer dizer, ele vai estar submetido às regras que estão ali, mas existe ali um olhar de que qual foi a atenção que deram para isso, quais são as regras, o que se tem. Então, a população, tanto do entorno, também, né, as pessoas que moram na região também precisam e querem saber se tudo isso foi respeitado. E a comissão, assim, sabendo da nossa existência, faz essa consulta e pergunta e vem para esse diálogo. Eu sinto isso como uma atuação muito saudável e uma situação muito saudável e um diálogo que a gente vem aí enfrentando e vem travando. A Rosane está aí, o Fernando Bruno está aí, estão acompanhando. Na primeira gestão, as notas técnicas foram todas ligadas à questão da habitação. Aí a Rosane é a grande responsável por todas as notas e manifestações que fizemos, e muito bem feitas e boas. Então, o que nós temos hoje é uma construção de rede, um diálogo com o nosso interior também, buscando, e a identificação que a gente tem que todas as cidades, os problemas, guardada todas as suas dimensões, mas eles são muito parecidos. E a formação da rede e a identificação da capacitação dessa advocacia é agora eu acho que é um ponto muito importante. E contar com o IBDU nesse aspecto, tanto da formação quanto da manutenção e da existência da manutenção e fortalecimento dessas comissões no sistema OAB é muito importante. A gente tem aí uma história de profissionais que estão lidando com todas essas temáticas. Então, eu acho que essa é a visão desse segundo momento e do futuro que nós estamos aqui empreendendo. E concordo, eu acho que a questão de inserir no exame da ordem e nos concursos públicos a matéria do direito urbanístico vai reforçar essa visão sobre a atuação do advogado. E aí a nossa missão de capacitação, assim, sobre o olhar material, né? O que o advogado dessa área pode fazer, aonde ele pode trabalhar, vai dar esse input de inserir essa matéria na prova.
discute com o MEC, tem todas essas dificuldades que são institucionais. Mas quando a OAB abraça a pergunta, né, quando ela traz o problema, ela vai abraça a temática e traz para a prova, a gente consegue ter uma visibilidade muito maior. Então, por fim, essa rede que tem sido feita com o Brasil, cada OAB, cada estado tem a sua maneira, o seu modo de dar uma nomenclatura, mas problemas e situações que são comuns e trocas de experiências. Então, esse é o terceiro ponto, que é ampliar essa rede. Então, mais uma vez, a figura do IBDU tem um papel importante, porque já tem aí uma história nessa temática, e a gente vai fazendo essa postura com todos os estados, nesse sistema OAB, trazendo tanto institucionalmente a nossa visibilidade, quanto para a advocacia uma forma de atuação. Então, a gente precisa focar naquilo que a gente deseja, né, para ir com passinhos, para a gente poder passar para grandes temáticas de discussão. Não adianta a gente querer abraçar todo mundo, tem várias questões que a comissão queria fazer, mas não é possível quando a gente olha que a gente precisa estar dentro da base. Então, vamos começar do início, tanto dentro do sistema quanto institucionalmente. Então, acho que era isso, e acho que a gente precisa reafirmar esses laços e continuar caminhando juntos. A caminhada não é simples, todos vocês sabem, assim, a gente compartilha desse sentimento, né, dessa discussão e o quanto esse direito urbanístico cresceu ao longo do tempo e o quanto o mundo discute a cidade. Então, a gente tem também aí um momento de oportunidade para estar reafirmando a nossa temática. Mas, se a gente não focar nos nossos passos, a gente perde essa oportunidade. E esses passos, eles vão sendo passos curtos, mas consistentes e insistentes. Era isso que eu tinha que colocar para vocês e vamos discutir aí mais um pouquinho e chegar em bons termos. Muito obrigado, Daniela e Lilian. Eu vou, antes de passar para todo mundo a rodada, só para fazer um comentário sobre... lembrando que, né, Lilian, a gente... obrigado pela oportunidade de ter participado da comissão lá nos últimos anos, foi muito, muito interessante mesmo. Acho que a gente fez história, né, lá nas comissões da OAB, com os pareceres da Rosane, com os cursos e seminários organizados pela Mari Levi por você. E eu queria lembrar que o curso, né, que a gente fez teve o apoio do IBDU, foi também uma parceria, né, Lilian? Foi muito bacana. E acho que isso pode ficar como uma... Eu quis lembrar mais para que fica como uma mensagem para as outras seccionais da OAB, de que o IBDU está à disposição para fazer parcerias, para construir processos de capacitação. Acho que a gente tem um caminho ainda, né, Daniela, para chegar nesse ponto que você falou, da instrumentalização. Acho que você tem toda a razão, né, da gente tratar das questões que são caras até hoje para o IBDU, mas que o IBDU também pode contribuir para essa instrumentalização da advocacia na ponta, para chegar nisso que você falou. Então, só colocar mesmo o IBDU à disposição, falar que essa parceria está cada vez mais viva, né, para a gente fazer entre OABs e IBDU para os cursos, seminários e outras atividades de formação. Então, vou passar a palavra para quem quiser falar aqui. Olá a todos, Lília, Daniela, que estão aqui com a gente virtualmente, né? Mas muito audíveis, né? Eu acho que o som está mais maravilhoso aqui nesse auditório. É como se vocês estivessem junto mesmo. Eu só queria comentar mais na linha do que o Paulo estava dizendo, né? Eu acho que a gente tem feito coisas bem bacanas, né? A Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, ela é muito jovem, bebê, mas na gestão passada tivemos algumas provocações que viraram pareceres, né, pareceres normativos, mais ou menos isso, e que continuam disponíveis no site da OAB. E agora, falando do IBDU,
né? Eu acho que é importante mencionar que nós recentemente, o ano passado e esse ano, nós fizemos um convênio com a Comissão de Direito Urbanístico da OAB do Distrito Federal e o IBDU e a CDU de lá, e montamos um curso bem bacana. Fizemos o primeiro de regularização fundiária, e agora acabou de terminar, acho que faz umas 2 semanas, um curso de acho que 16 horas, sobre instrumentos de regularização, instrumentos urbanísticos e de regularização fundiária, com enfoque no estudo jurisprudencial do Distrito Federal. Então, a cada instrumento tinha uma aula expositiva e análise de jurisprudência do próprio Distrito Federal, né? Então, isso foi uma parceria muito exitosa, muito bacana, que tem se aprimorado cada vez mais com a OAB do Distrito Federal. Eu acho que é um bom exemplo do que a gente pode fazer. Eu acho que é uma parceria muito, muito interessante, e podemos fazer muitas coisas interessantes com outras seccionais. Seria isso. Obrigada. Só para pegar esse gancho da Rosane, desculpa, tem seccionais que têm uma atuação bem destacada com relação a esses cursos, né? Então, que bacana aí no DAF. Então, temos o Rio Grande do Sul, produz muito, né? O Paraná, Piauí fez curso de especialização pela ESA, foi bacanésimo também, sabe? E Pernambuco também, que sempre está atuando intensamente, né? Então, tem algumas, é bacana isso, a gente vai vendo esse movimento crescente, né? Já acontecendo. Era isso. Não, acho que eu queria pensar, dentro das proposições que foram lançadas aqui, 3 desafios para a gente, se não para esse ano, mas para o ciclo, né, o trienal. Eu acho que uma das perspectivas que a gente pode, enfim, recorrer, que faz sentido até pelas discussões que foram levantadas hoje aqui no Congresso, é se a gente, a partir das comissões, não conseguiria fazer um mapeio, né, daqueles instrumentos urbanísticos que a gente está falando, da chamada boiada urbanística em cada um dos estados, aqueles que são mais importantes, mais relevantes, que colocam em risco, né, enfim, de certa maneira, comunidades ou territórios. Acho que isso é uma coisa que a gente poderia fazer para fruto de incidência futura, a partir não só das comissões, mas, enfim, do próprio IBDU. Um segundo ponto que eu queria levantar em Pernambuco tem funcionado muito a perspectiva de atuação, e aí, conversando com as falas que me antecederam, uma perspectiva de atuação com comissões progressistas. O que é que a gente fala por comissões progressistas? A gente se alia a pautas, né, que tem toda essa característica transversal e atua junto com as comissões de direitos humanos, de igualdade racial, de segurança pública. Então, a gente orientar, né, as comissões estaduais a funcionarem dessa maneira. Progressista. Não, enfim, Pernambuco tem uma coisa muito interessante. Eu vim do sistema OAB no comecinho, já há 5 anos, com uma comissão que foi a primeira comissão de advocacia popular da OAB, dito. E aí, a partir dessa comissão de advocacia popular, a gente tomou as comissões que a gente achava mais interessante. Então, basicamente isso, vamos embora para cima. E hoje a gente tem, por exemplo, Renan Rezende, com 32 anos, sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos em Pernambuco. Então, a pegada é essa aí, vamos embora para a OAB, né? Para ocupar, vamos ocupar. Enfim, então, deixar esse alinhamento, talvez, ir traçando um alinhamento estratégico com essas comissões de caráter progressista. E, por fim, eu acho que é uma coisa que é interessante, dentro dessa perspectiva, por exemplo, a gente viveu agora a tragédia em Recife das chuvas, e a gente conseguiu alinhar 180 pessoas de territórios diferentes através das comissões da OAB. Através das comissões da OAB, colocando o Ministério Público, Defensoria Pública e Defensoria Pública da União para conversar. Isso é um papel vindo da própria OAB, da Comissão de Direito Urbanístico e da Comissão de Direitos Humanos. Enfim, e, por fim, eu acho que condensar essas experiências estaduais de cursos enfim, na temática de direito urbanístico, e a gente traçar uma estratégia junto com a ESA Nacional, a Escola Superior de Advocacia Nacional, e tentar fazer um curso nacional. Né, tentar, enfim, quem sabe, no fim, depois de módulos de curso, a gente não institui uma pós-graduação em Direito Urbanístico, né, via IBDU e ESA Nacional, quem sabe, não é verdade? Enfim, acho que são 3 propostas que a gente tem que ficar aventando aqui e deixar para o nosso ciclo trienal como algo que pode ser positivo. Enfim, concluo. Quem mais?
Bom, eu tenho duas questões aqui para colocar. A primeira é que a resolução número 2, de 19 de abril de 2021, ela alterou as diretrizes curriculares, né, dos cursos de Direito, e, infelizmente, né, 2021, então é um ano atrás, o direito urbanístico não apareceu, né? Então, né, continuou não aparecendo, infelizmente, né? E a gente sabe que esses ciclos demoram um pouco, né? E uma outra sugestão para a Daniela, a Daniela sabe, eu sou arquiteto e advogado, né? E eu acho assim, até estava conversando, o Nelsinho está chegando aí, acho que uma aproximação com o Conselho de Arquitetura, tá, com o Conselho do CAL, né? Porque, historicamente, né, a legislação urbanística surgiu nos cursos de arquitetura. Né? Historicamente, era um território dos arquitetos, né, a legislação urbanística. Né? Depois migrou um pouco, né, e hoje, nos cursos de arquitetura, ainda tem essa temática, ela é muito predominante. Então, eu penso que, se a gente quiser também fortalecer e criar campos de trabalho, né, eu acho que uma aproximação com os cursos de arquitetura, né, em talvez algumas atividades conjuntas, onde for possível, porque essa temática está presente no planejamento urbano, está presente em ética e legislação, alguns cursos têm legislação urbanística isoladamente, né, e, claro, muitas vezes são ministradas pelos arquitetos, né, porque originariamente é um campo dos arquitetos. Né, então, eu acho que não é uma questão de disputa, pelo contrário, de aproximação, né, e de conjugação de forças. E hoje nós temos a Nádia Somek lá no Conselho de Arquitetura, né, que é uma pessoa que, né, colega ali do Nelsinho, né? Então, acho que com muita possibilidade da gente criar, talvez, alguns eventos em conjunto e colocar nos cursos de arquitetura, temos 800 cursos de arquitetura no Brasil hoje, né, e bastante, né, mais de 200 mil arquitetos, eu acho que também, até para que a gente possa fortalecer esse casamento, né, tanto da multidisciplinaridade ali, do arquiteto, do advogado, do engenheiro, né, do sociólogo. Tá? Era isso. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Então, tá bom. Então, boa noite, gente. Eu acho que a professora Daniela ela traz uma questão importante. Né? Aqui na Bahia, nós temos uma peculiaridade das universidades estaduais terem um curso de Direito Urbanístico. Então, eu sou professor de Direito Urbanístico, estava aqui com uma aluna minha hoje, que pesquisa na área, mas muitos alunos eles se perguntam, né, professor, eu gostei muito da disciplina, e aí, como é que eu posso trabalhar com isso depois de formado? E, então, talvez montar uma estratégia, professora Daniela, de apresentar o direito urbanístico de uma forma mais prática para quem que gosta da área, que pensa a cidade, que pensa a reforma urbana, que pensa a pauta da moradia, né? Mas que pretende também ter sua fonte de renda e de sustento a partir do direito urbanístico, é uma coisa que talvez a gente não tenha feito, né? E não tenha proposto isso, né? Trazer essa dimensão da prática. Né? Você pode atuar com ações coletivas, você pode atuar com associação de moradores, né? E aí você, para atuar com associação de moradores, é assim. Eu acho que essa proposta da professora Daniela ela é extremamente importante, porque, de fato, se a gente pega, né, os nossos eventos, muitas vezes fica parecendo que a gente está falando de pura ideologia. Né? A gente fala tanto da cidade ideal que a gente quer, né? E aí, às vezes, talvez dessa angústia para quem está se formando, né? A gente quer trazer as universidades para ter curso de urbanístico, mas aí quem está se formando e está lá vendo, tá, mas isso aqui é tudo muito lindo, mas aonde eu me insiro nesse sonho, né? Então, eu acho que essa é uma coisa muito bacana que a gente pode estar formulando e pode estar propondo. Eu gostei muito, Paulo, do que você disse que o IBDU pode abraçar as propostas de formações, porque a gente está fazendo o primeiro seminário de Direito Urbanístico da OAB de Paulo Afonso, que provavelmente vai ser o primeiro seminário de Direito Urbanístico da OAB na Bahia, né, muito provavelmente. Esse seminário era para ter acontecido no ano passado, mas aí veio a eleição da OAB e não deu muito certo.
Então, eu acho que a gente já pode colar com a logo do IBDU, né? A gente já tem feito outras parcerias aí com o IBDU no campo da questão de terreiro. Vamos fazer com esse evento nosso lá de Paulo Afonso, tá? A ideia é que esse evento de Paulo Afonso, eu acho que aí a professora Daniela lá fala uma coisa também, a gente tem que afirmar o direito urbanístico, né? O tempo inteiro. Então, a gente fez, bom, se eu só faço um evento onde eu aproximo os 2 cursos de direito da cidade, da OAB, que já é muito, né? Essa já é uma pauta da OAB local, levar os alunos para dentro da OAB, isso se perde no tempo. O que é que eu quero dizer? Quem vivenciou aquilo dali, vivenciou, e quem chegou depois não vivencia. Então, a gente, preocupado com isso, propôs 2 coisas para esse evento, né? A gente propôs que o evento fosse todo registrado virtualmente, então você vai ter as apresentações assim, que é local, mas que vai projetar na internet para ficar no YouTube, né? As palestras principais para ficarem no YouTube, porque é uma coisa que depois a gente pode dizer para o aluno, teve um evento OAB, está lá disponível, vamos assistir a palestra, né? Quem procurar está ali, e a gente vai produzir a partir desse evento um livro também, né? Com os trabalhos dos discentes. Aí os discentes eles vão por estímulo, né? Você vai escrever um artigo nessa disciplina, senão você não passa a disciplina, não forma, e a ideia é que você apresente, submeta ele para o congresso depois, né? A gente estimula da forma correta, a galera produz, né? Então, mas saiu muita coisa boa, porque era para ter sido ano passado. Esse artigo dessa minha discente que está aqui apresentando hoje foi um trabalho que ela escreveu para o congresso, para esse seminário que ainda vai acontecer, né? Então, a ideia é, se você tem o livro, aí a gente vai pensando assim no subjetivo, né? Pô, aqueles 40 alunos da UNEB que escreveram, eles vão ter na cabeça deles que a primeira publicação deles foi em direito urbanístico, né? E vai criando aquele amorzinho aqui no coração, né? Para não esquecer do direito urbanístico jamais, né? Para poder mostrar para os outros, olha, eu tenho no livrinho aqui direito urbanístico um artigo que a gente escreveu, né? Tudo bem que a gente deu uma ampliada na pauta, a gente colocou direito à cidade, porque direito à cidade, apesar de ser urbanístico também, você permite, talvez, às vezes, dialogar um pouco com outros temas que puxam um pouco mais para o ambiental, no resíduo sólido, né? Que puxam um pouco para outras pautas ali do lado. Então, eu já espero essa parceria com o IBDU, Paulo, se a gente puder dar uma cutucada aí, talvez para a professora Daniela no SEI Nacional, para ajudar nessa publicação, né? A gente tem o compromisso da ESA, mas todo diálogo do interior com a capital não é fácil, a gente está a 500 quilômetros de distância disso. Eu queria pontuar, eu estou fazendo uma pontuação de um monte de coisa que a gente falou, né? Mas para no final fazer uma pergunta mesmo para ouvir dos meus colegas, os mais velhos aqui nessa agenda de OAB. Acho que essa dimensão de você articular com outras comissões é fundamental. Lá em Paulo Afonso, a gente fez agora uma primeira atuação conjunta, infelizmente num caso que a gente não gostaria que tivesse acontecido, né? Um atentado contra a vida de uma cacique. E aí a gente foi enquanto Comissão de Direito Urbanístico, mas foi enquanto Comissão de Direitos Humanos também, e articulou algumas ações, intervenções. E aí a gente tem tentado sempre inserir, tentando universidade, esses lugares que a gente atua, universidade, escritório, OAB, para inserir na nossa realidade local, que não é do grande centro urbano, que tem grandes conflitos, como as grandes cidades têm, mas tem outros tipos de demanda. A questão indígena, por exemplo, na minha região é muito forte. E aí a gente está pensando algumas intervenções nesse campo, né? Mas aí já para finalizar, dizendo que já que por exemplo, a nossa realidade é outra, eu não sei, mas os colegas que estão no OAB, se pensam, por exemplo, o que é que pode ser uma agenda para a OAB de uma cidade pequena, né? Ou de cidades de médio porte. A minha cidade tem 110 mil habitantes e é a maior cidade da região. É a referência para a região inteira, né? Aí a gente é o polo, 110 mil habitantes é enorme para a região, né? Então, as cidades do lado, os municípios são pequenos do lado. A gente tem uma realidade onde a maioria dos municípios não tem plano diretor. A gente tem uma realidade onde o município que tem plano diretor, a prefeitura não conhece o plano diretor. O cartório de imóveis registra imóveis sem conhecer plano diretor, sem entender de índices urbanísticos, né, de gabarito, de tamanho mínimo e máximo de lote, né? Quanto mais falar sobre outras coisas que estão lá regulamentadas, como outorga, onerosa, direito de construir, né? Que o pessoal não conhece sobre a própria legislação local de loteamento, né? Onde os problemas que a gente tem, muito provavelmente, é essa expansão imobiliária, porque às vezes fica essa coisa, o direito imobiliário, o pessoal do imobiliário é ruim. Nossa, lá em Paulo Afonso, quando chega o pessoal do imobiliário formal, é ótimo, porque o que a gente tem é loteamento clandestino tomando conta da zona rural inteira, né? E é muito bom quando chega um condomínio, um loteamento formal, porque pelo menos leva infraestrutura, né? Então você está expandindo a cidade com o mínimo de qualidade, né? Porque o loteamento clandestino ele consegue ser 10 vezes pior do que isso, porque vai levando o ônus para o poder público depois para se virar, para fazer drenagem de água pluvial e tudo mais, né? Então, enfim, essa é a realidade da gente interior, e aí pensar assim, o que seria talvez uma agenda para a gente estar atuando com direito urbanístico numa comissão
dessa, né, de municípios pequenos, de cidades pequenas. Se vocês me permitem, eu vou aproveitar esse gancho só para registrar, adoro o Paulo Afonso, tá? Passei, quando eu estive em Brasília, passei uns dias lá e foi muito interessante. É uma cidade que ela é realmente pequena, mas ela é um polo. Então, eu queria só aproveitar esse gancho para poder fazer essa oportunidade para fazer duas colocações. Eu acho que a gente sim tem que pensar em municípios pequenos e médios e também nós precisamos pensar dentro da nossa pauta de direito urbanístico em questões que dizem respeito de forma transversa à nossa atuação. Saneamento, transição energética, economia circular, porque o que está acontecendo? Todos esses temas, eles ficam vinculados à infraestrutura, sem nenhum diálogo com o que a gente está tratando no ambiente da cidade. De uma maneira ou de outra, essa transversalidade passa por esse direito urbanístico. Então, a gente tem duas pautas, né? Pensar nas cidades pequenas e médias com suas temáticas, peculiaridades, dificuldades e aquilo que pode ser implementado. Nas cidades grandes, médias e grandes cidades, grandes centros, a gente não pode esquecer desses outros temas que transversalmente passam na nossa atuação. Então, a gente, pensando na capacitação e pensando nesse diálogo, esses dois pontos não podem ser perdidos de vista. Obrigada. Pode? Então, algumas sugestões, né? Primeiro, eu queria dizer que eu, né, não acompanho, né, lá em São Paulo, né, a Comissão de Direito Urbanístico, né, participo, acompanhado mais da Comissão de Direitos Humanos, né, da UAB, né? Mas a gente trata de muitos temas que dialoga, né? E o que o Antônio falou, né, permanentemente, né, com a pauta do direito urbanístico, né? Por exemplo, o tema da população em situação de rua, né, que a gente está o tempo inteiro, né, fazendo ações, né, agora nós estamos lá, né, criou também um balcão de direitos para atuar lá na região da Cracolândia, que é uma região conflagrada de violência, né, na região, e tem as leis lá na região, enfim, a gente tem que ter o tempo inteiro que interagir, né, com o tema da violação de direitos humanos e com a pauta do direito à moradia e tudo mais. Nós vamos fazer agora também, né, estamos construindo, né, um debate sobre a DPF 828, né, na Comissão de Direitos Humanos. Então, tem uma série de debates que são muito transversais e que dialogam, eu concordo, Antônio, que dialoga, né, que a gente pode fazer aproximações. Né. Tem agora, né, também, né, e acho que nós estamos aqui com uma representação muito significativa e importante, né? A gente precisa se posicionar, né? E aqui tem várias OABs, né, em relação a essa questão, né, do protocolo do CNJ em relação a essa questão sobre os despejos, né? Inclusive, na resolução proposta pelo CNJ, está proposto ali, né, a representação da OAB na tal comissão de mediação de conflito dos tribunais que eles estão propondo para se constituir nacionalmente. Então, é fundamental, né, a nossa participação. E também incidir, né, inclusive no ano passado eu tinha conversado com a professora Daniela, né, sobre a atuação da OAB Nacional, né, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, em relação à DPF 828. Né. No dia 30 agora, né, vence, né, a DPF, eu queria até, né, pedir de novo para a professora, né, se é possível, inclusive, um posicionamento, né, da UAB Nacional, da UAB Federal, né, ou da Comissão de Direito Urbanístico da UAB Federal, né, solicitando, né, a prorrogação da DPF 828, porque ela vence agora, no dia 30 de junho, e 500 mil de famílias, né, estão dependendo, né, vamos dizer assim, estão penduradas, literalmente, né, nessa prorrogação, né, da DPF 828. Né. Então, acho que nós temos muitas pautas em comum, né, entre o tema de direitos humanos e o tema da Comissão de Direito Urbanístico, né, e podemos atuar junto, né, nessas diversas frentes. Né. Uma delas imediata é em relação à questão, né, da resolução do CNJ, a outra tema importante também é o vencimento da DPF 828, que vence no dia 30 de junho, e nós estamos aí na luta pela prorrogação. E uma última questão, né, que eu acho que talvez que pudesse também nos mobilizar no Brasil inteiro, né, em relação ao tema do direito urbanístico, né,
Eu não sei se o Nelson também concorda, porque atua bastante com essa pauta, né? É que no dia, toda primeira segunda-feira de outubro, né, é o Dia Internacional, né, que a gente chama, né, aqui no Brasil, a gente popularizou como o Dia Mundial do Sem Teto, né, mas pela ONU Habitat, é o Dia Internacional do Habitat, né, o Dia Mundial do Habitat. Então, talvez se pudesse, nessa semana de outubro, né, organizar, por exemplo, né, demarcar como uma semana do direito urbanístico no Brasil todo, né, e como uma referência de debate nas OAB sobre o tema do direito à cidade, do direito urbanístico, dos planos diretores, da luta contra os despejos, trazendo temáticas voltadas, né, para o tema do direito à cidade. E aí, talvez, se a OAB Federal, né, a partir da Comissão de Direito Urbanístico em âmbito federal, debater e deliberar sobre isso e orientar, né, como, inclusive, porque a OAB tem uma máquina de propaganda importante, né, tem aqueles cartazes que eles fazem, pode fazer debate, inclusive, nas subseções, tem uma série de ações que podem ser feitas, né, que, a partir, né, de uma data, para toda a OAB debater o tema em todo o Brasil, né? E eu estou sugerindo que a primeira semana de outubro, como dia, que é um dia já reconhecido pela ONU, e é um tema que a gente pode, talvez, ter mais tranquilidade, inclusive, para aprovar, né, junto à OAB Federal e sair daí com uma orientação nacional para todas as seções e subseções da ordem. Bom, eu acho que bastante proveitoso, né, o nosso diálogo, bastante proveitosa, cumprimos, mantemos, terceiro encontro das comissões. Estamos ainda pensando um evento intermediário entre os congressos, né, ainda sobre os auspícios do IBDU, e estamos conversando também com a Daniela, com o Conselho Federal, para nós termos um outro aí virtual, né, uma pauta um pouquinho talvez mais densa até, né, para a gente aprofundar um pouco muito do que foi levantado aqui. Então, a gente espera até o final desse ano, começo do ano que vem, um outro encontro, agora fora até da agenda do Congresso. Então, até para entregar aqui o espaço, agradecer em nome do IBDU a presença de todos e todas. Pediria para a Daniela. Daniela, você pode dar uma palavra de encerramento, por favor? Ou se mais alguém quiser falar. Com certeza, Fernando. Sem dúvida, foi muito produtivo. Só para sinalizar, já que foi tão reforçada essa questão aí transversal de comissões, as 3 conselheiras federais da OAB por São Paulo, eu, Silvia Souza e Alessandra Benedito, nós 3 somos presidentes de comissões nacionais. A Silvia Souza é da Comissão Nacional de Direitos Humanos e a Alessandra Benedito da Comissão Nacional de Igualdade Racial. E nós estamos elaborando um evento, nós 3 juntas, né, para fazer o corte de territorialidade, raça e direitos humanos. Então, só para sinalizar para vocês que, sem dúvida alguma, essa intersecção entre as comissões é algo absolutamente proveitoso. E aí também aguardamos a próxima fase, como o Fernando Bruno disse, para a gente continuar aí aumentando a nossa rede, né, de apoio, de expansão ao mesmo tempo, né, e de aprofundamento em direito urbanístico. Obrigada pelo espaço, foi uma alegria ver vocês, nem que seja virtualmente. Aproveitem bastante essa cidade linda por mim também um pouquinho. E quem sabe na próxima estaremos fisicamente juntos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Daniela. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos presentes, todas e todos presentes. Foi um prazer enorme. Beijão. A gente se fala, Beijão. gente. Vamos continuar. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.